40 minutos agora no Rio de Janeiro. Eu vou comentar um artigo bastante interessante que foi escrito no Jornal do Comércio, que se encontra nas bancas. Esse artigo foi escrito por 3 doutores em economia: o Dr. Rubens Teixeira, o Dr. Henrique Forno e o Dr. Márcio Araújo. Eu estou na linha com um dos autores, o Dr. Rubens Teixeira. Muito bom dia, Dr. Rubens. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia aos queridos e queridas ouvintes da Super Rádio Tupi. Pois é, Dr. Rubens, eu estava aqui observando o artigo. Ele diz, numa das suas orelhas, podemos dizer assim, porque o nome do artigo é a manipulação da Libor e a inação dos reguladores, não é isso? Vamos partir por aí. O que de fato significa isso, notadamente para o cidadão comum? Então, Fernando, a Libor, ela é uma taxa de juros, né? É uma taxa de referência do mercado utilizado na Inglaterra. Sim. E essa taxa, ela tem um mecanismo de cálculo que é vulnerável, né? É vulnerável e se comparado aos mecanismos utilizados no Brasil. A questão é o seguinte, deixa eu explicar melhor para contextualizar. Essa manipulação da Libor é um escândalo do mercado financeiro que já estão chamando até de Liborgate, né? Em referência àquele escândalo do Watergate. É que o mercado financeiro ele funciona dentro de uma determinada ética que alguns até criticam, enfim, mas é muito baseado na competição e também na credibilidade, né? Deve haver credibilidade para que o sistema funcione, porque senão as pessoas retiram seu dinheiro rapidamente e há um problema para o mercado financeiro. E o que está sendo comentado é que houve a participação de instituições financeiras de elevada reputação, pessoas que tinham elevada reputação no mercado financeiro e praticaram, né, o que seria ali um escândalo, uma espécie de fraude, né, ao mecanismo utilizados por eles. Eu vou começar fazendo uma comparação com o que ocorre no Brasil para que nós possamos entender o que aconteceu lá. No Brasil nós temos a taxa de juros Selic. E, na verdade, ela reflete as taxas de juros praticadas no mercado. O que acontece na prática? É tomado como base as operações compromissadas de um dia e realizadas com títulos públicos federais no mercado aberto no âmbito do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic. Então, nesse sistema, conhecido como Selic, o Banco Central ele administra o sistema e calcula a taxa Selic no total de operações que são praticadas em um dia. E o Banco Central tem controle e acesso a essa informação sobre as transações ocorridas naquele dia. Eu estou falando do Banco Central do Brasil, diferente do Banco da Inglaterra. No caso lá da Inglaterra, enquanto aqui no Brasil é calculada uma média efetiva das operações realizadas naquele dia, portanto é uma resultante das operações, no Banco da Inglaterra acontece diferente. A formação da Libor, ela é obtida através de instituições financeiras que participam de um painel e elas fornecem a determinada hora do dia a taxa de vencimento, né, o volume pelo qual elas estão captando por vencimento, né, em que taxa e aqui o volume que elas estão captando por vencimento. E o que acontece em função disso? A partir daí, a Libor é calculada para as principais moedas internacionais e utilizada no cálculo da remuneração de instrumentos no mercado financeiro. E, inclusive, a Libor da Libra esterlina é a principal forma de o Banco da Inglaterra ter acesso ao custo de formação das reservas por parte das instituições com atuação no Reino Unido. Ou seja, o Banco Central inglês não tem o controle sobre o seu cálculo, sendo mais um usuário de informação, porque são as instituições financeiras que participam daquele painel que fornecem a taxa e o volume pelo qual estão praticando. Então, isso faz com que esse sistema não seja tão seguro quanto o nosso, que são
calculadas efetivamente as taxas praticadas no mercado, a situação real, né? Esse sistema da LIBOR, ele permite que qualquer alteração que haja nessas taxas, haja um desequilíbrio no mercado, que pode causar ganhos para um lado e percas para o outro lado. E no caso desse escândalo, o que aconteceu de fato, né? Que está sendo noticiado. Alguns bancos teriam manipulado as taxas para baixo. Ou seja, dada a informação de que a taxa foi menor do que efetivamente teria sido a taxa praticada, porque o Banco da Inglaterra não tem controle sobre essas taxas, diferente do Banco Central do Brasil, que tem controle sobre essas taxas. E transmitir ao mercado financeiro através disso, eles pretendiam mostrar ao mercado financeiro que eles tinham uma saúde financeira mais forte do que realmente eles tinham. Olha só, há um comentário interessante aqui, porque a matéria foi publicada no Jornal do Comércio, ela no centro de página, e ela tem duas orelhas, digamos assim, em caixas mais altas, né, em letras mais altas. E é um comentário que eu fico com ele que queria que o amigo esclarecesse. Esse comentário diz: devemos copiar o que os outros têm de melhor e aprimorarmos o que somos pioneiros. O que, na verdade, nós poderemos aprimorar nesse nível? Veja só, o nosso sistema financeiro é um dos melhores do mundo. Então, no Banco Central do Brasil, nós temos esse controle pleno da taxa real praticada em determinado dia nas operações financeiras. Lá na Inglaterra, o Banco Central da Inglaterra, ele liga para o mercado, pega a informação da taxa e do volume. Então, se o banco informar a taxa errada que ele está praticando ou o volume errado, ele consegue provocar um viés, uma tendência nessa taxa diferente do que seria a realidade praticada. Então, nesse caso específico, o Banco Central do Brasil tem um mecanismo muito mais eficiente. Querer mudar, por exemplo, para utilizar o mecanismo utilizado na Inglaterra seria uma fragilidade para o nosso sistema, porque seria copiar um sistema vulnerável que se já demonstrou vulnerável. É o contrário. Na verdade, esse banco que terminou, o Banco da Inglaterra, que terminou tendo esse problema, a tendência é que eles copiem o nosso sistema, porque o nosso sistema é mais seguro, é mais realista, é mais verdadeiro. É como, por exemplo, você fazer o seguinte: você precisa saber a média de idade das pessoas em uma determinada cidade, né? Você vai lá e toma. O Banco Central do Brasil, o Banco Central do Brasil, se fosse fazer esse cálculo, o que ele faria? Ele tomaria todas as idades, somaria e dividia pelo número de pessoas. O Banco Central inglês, ele faz diferente, mas faria diferente. Ele ligaria para determinadas pessoas escolhidas e perguntaria qual a sua idade, e a pessoa informaria. Se a pessoa informar a idade errada, automaticamente o cálculo vai ser errado, e além disso, é apenas uma média. É uma média, não é uma média de uma amostra, não é uma média de uma população inteira, e sujeito a manipulações, vamos dizer assim. Então, o nosso sistema é muito mais eficiente e merece, inclusive, ser copiado para o exterior, para países que eventualmente não o praticam, especialmente lá na Inglaterra. E se nós resolvêssemos, por exemplo, há quem defenda que se copie esse modelo, que se o fizermos, estaremos oferecendo maiores riscos ao nosso mercado financeiro e certamente diminuindo a nossa credibilidade. Então, nós estamos assim, nesse artigo defendendo, protegendo, vamos dizer assim, o que é feito internamente e defendendo que isso continue desse jeito e não mude, para evitar a fragilidade do nosso mercado financeiro. Perfeito. Doutor Rubens Teixeira, muito obrigado, parabéns aí pelo artigo, um grande abraço, meu amigo. Um grande abraço, Fernando, a vocês, ouvintes da Super Rádio Poder.